Saravá, meu povo de fé, meu povo de axé, a bênção para quem é de bênção. Eu sou o Pai Maurício, sacerdote do Templo Espiritualista de Umbanda Casa de Caboclo, e sejam bem-vindos a mais um Umbandalizando, espiritualizando a vida humana através das linhas de Umbanda. Hoje o nosso assunto ele é um tanto quanto polêmico, está em discussão aí nos últimos anos. Já havia gravado esse vídeo algumas vezes, mas toda vez eu decido não colocar ele no ar e dessa vez vamos ver se vai. Se você estiver assistindo, é porque eu coloquei ele no ar. Então, sem mais delongas, rode essa vinheta e vamos falar sobre a Umbanda antes do Zélio, ou a Umbanda antes da Umbanda, ou a Umbanda antes do embranquecimento. Falei que ia ser polêmico. Vamos lá, vendo que isso vai virar. Macumbeiro, macumbeiro, me chamaram de macumbeiro. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas pouco sabe o que a Umbanda é. Então vamos lá, meu povo, de uma forma tranquila, descontraída. Isso é muito mais uma conversa para a gente levantar esse assunto, para a gente debater esse assunto. De qualquer maneira, eu quero aqui ser o dono da verdade, ou o dono de toda a razão, ou que vai transformar a Umbanda. Não, não é essa a intenção. Essa intenção é a gente colocar esse assunto em pauta, trazer para a racionalidade. Não é baseado em achismo, ou eu acho que é assim, ou que eu acho que deveria ser assim. Muito pelo contrário, é a base de referências bibliográficas, fui atrás de informação, sou formado em História, né? Formei em História, na verdade, só para eu poder pós-graduar em História e Cultura Afro-Brasileira, porque eu queria, sim, mergulhar nesse assunto, queria adentrar mais naquilo que eu pratico, naquilo que eu vivencio, naquilo que eu acredito. E quando comecei a estudar, certas coisas não faziam sentido. Como assim, pai? Certas coisas não faziam sentido. Eu já sou um bandista há uns 12 anos, né? Agora, dia 6 de maio do ano que vem, eu completo 12 anos, 5 anos de casa aberta, 7 anos de sacerdócio. Então, durante todo esse tempo, eu ouvi as mesmas histórias, as mesmas indagações, e quando eu comecei a estudar, que eu comecei a me aprofundar verdadeiramente no assunto, certas histórias que me eram contadas não batiam com a realidade, né? Tanto que nos últimos anos a minha casa de santo tem passado por uma transformação e essa transformação ainda não parou e ela vai continuar porque a história ela é viva, né? A história ela é viva, a história ela tá acontecendo, nós estamos criando, co-criando a história a todo momento. Por isso que esse vídeo vai se chamar de Umbanda, um resgate ancestral. Porque quando eu adentrei ao culto, eu sempre ouvi a mesma história. Inclusive, no começo, propagava a mesma história. De que a Umbanda nasceu no dia 15 de novembro de 1908, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, pelo médium de 17 anos, Hélio Fernandino de Moraes. Né? Para quem é meu filho desde o começo, já ouviu essa história no terreiro também. Mas com o passar dos anos e a nossa consciência sendo aberta, sendo elevada, a gente mergulhando nos estudos acadêmicos sobre a nossa religião, nós chegamos em certas encruzilhadas que fazem com que a gente questione esses argumentos e essas histórias que foram nos repassados nos últimos anos. Como assim, pai? Quando nós falamos que a Umbanda ela nasceu no dia 15 de novembro de 1908, hoje nós chamamos isso de mito. Por que um mito? Digamos que no dia 15 de novembro de 1908 tenha acontecido a institucionalização de uma religião que já existia e não a criação de uma religião, né? Pai Zélio, ele não criou a Umbanda. A Umbanda ela já existia antes do dia 15 de novembro de 1908. Nós marcamos essa data hoje. Isso eu não falo, eu falo nós porque não só eu penso dessa maneira. Existem outros sacerdotes que vocês devem procurar que têm essa mesma pauta baseada em estudos bibliográficos e que devem ser levados em consideração para a gente questionar essa situação. Como eu falei, nós não queremos ser o dono da verdade ou impor verdade. Nós estamos trazendo dados históricos bibliográficos para que a gente possa colocar essa pauta em debate e compreender o culto ao qual nós praticamos. Essa é a intenção do nosso vídeo.
promover o debate social, político, filosófico, ideológico, religioso dentro da nossa cultura. Certo, meu povo? Quando nós falamos em 15 de novembro de 1908, ali como a data de início da Umbanda, é como se a gente pegasse uma borracha e a gente apagasse todo o nosso registro histórico. Como assim o nosso registro histórico? Se a gente marca a data de início da Umbanda como 15 de novembro, tudo o que aconteceu antes desse período simplesmente é esquecido, né? É onde entra a pauta do embranquecimento. É como se toda a nossa história ancestral ela fosse apagada para que uma nova história branca viesse a ser contada em cima da história negra que já existia. Consegue me compreender já por aqui? Eu falei, gente, que ia ser meio polêmico, tá? Ia ser meio polêmico e isso fere muita gente, tá? Esse assunto, quando é colocado em pauta, gera briga. Gera muita briga. Inclusive, eu já entrei em debates políticos, filosóficos com sacerdotes de renome nacional dentro do grupo de sacerdotes e meio que fica por aquela e passa-se o pano e ninguém toca nesse assunto, né? Porque é confortável manter da maneira que está. Mas não é por esse o caminho que nós devemos trilhar a partir desse momento, né? Nós precisamos sim levantar a nossa bandeira daquilo que nós somos, daquilo que nós acreditamos, na veracidade do contexto histórico, dando mérito a quem realmente tem o mérito. Certo, meu povo? Quando nós falamos entre Umbanda, Macumba e Calundu no período histórico, nós precisamos compreender a realidade histórica daquele momento nacional, né? Nós estamos falando de quando as práticas litúrgicas religiosas do povo negro, elas precisavam ser escondidas dentro do mato, porque existia a intervenção policial militar nesse período, né? Então os cultos eles precisavam ser abafados, apagados ou escondidos para que os sacerdotes não fossem presos, os atabaques não fossem retirados, como hoje existe um museu dessas peças que foram saqueadas do nosso culto, hoje estão em exposição para que sirva como um exemplo da luta que foi travada para que hoje os nossos terreiros de axé possam ter as portas abertas e sem essa interferência, né? Então nós precisamos valorizar esse registro histórico. Quando nós falamos em registro histórico, sempre é citado o Paisiello, mas não é citado outros sacerdotes que têm referência bibliográfica, porque existem muitos outros que não têm referência bibliográfica, mas que eles fazem parte da nossa história e precisam ser conhecidos e comentados. 1908, então, marca ali a institucionalização da Umbanda pelo Paisiello. Mas se a gente pegar a nível histórico, em 1854, gente, isso não é fantasia, é registro histórico, é história, tá? É história. Nós já tínhamos o Pai Gavião. 1870, nós já tínhamos Juca Rosa. No século XVIII, nós tínhamos Luzia Pinta. Luzia Pinta foi uma que foi presa, foi deportada para Portugal para ser julgada pelo Santo Ofício pela prática de feitiçaria. Então nós já temos 3 renomes aqui, de nomes famosos com referência bibliográfica, de que já existia esse culto. Talvez não da forma como foi institucionalizado a partir do dia 15 de novembro de 1908. Certo? Vocês conseguem me compreender dessa maneira? Então nós já tínhamos essa religião, nós já tínhamos essa prática de culto, vamos falar assim que fica melhor. Já tínhamos essa prática, mas talvez com outro nome, né? Como foi institucionalizado após o 15 de novembro de 1908. Que existia então a Umbanda, que hoje nós chamamos de uma Umbanda branca, e a Macumba carioca, e o Calundu, né? O povo do Nordeste. Ou seja, acontece a separação daquilo que era politicamente ou socialmente aceito, chamado de Umbanda, a Macumba, que era algo voltado à magia negra, à feitiçaria. Vocês já sabem meu posicionamento sobre magia negra, né? Magia negra é tudo aquilo que veio do negro,
Nós não podemos e não devemos, e isso me espanta muito, quando é pessoas de dentro da nossa religião ou que participam do nosso culto religioso colocando a magia negra como uma conotação negativa, como uma conotação pejorativa. Isso tem um nome: racismo, né? Racismo. Tudo aquilo que vem do negro tem que ter uma conotação negativa. Magia branca é do bem, magia negra é do mal. O nome disso é racismo. Racismo. Então, quando vem essa conotação histórica, filosófica, né, desse embranquecimento da política umbandista ou da ideologia umbandista, é que nessa época o conhecimento, né, nós estamos falando de uma época histórica onde as pessoas não eram letradas, né, não existia essa possibilidade. Nós estamos falando aí há pouco tempo pós-período de escravidão brasileira, né, o início das comunidades, o início das populares favelas na época. Então o povo não tinha esse letramento. Estava chegando no Brasil, então, os escritos do Allan Kardec, né? Estava se popularizando o espiritismo no Brasil. Aí então vem a história que todo mundo já conhece, né? Do médium Zélio Fernandino de Moraes, dentro do Centro Espírita, Piriri Piriri, o Pai Antônio, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, anuncia então a Umbanda, papapá. Mas basicamente o que foi institucionalizado nesse dia foi o surgimento, né? Dando um nome a esse culto que já existia. Porém, aqui está o maior problema, na minha visão, tá? Usurpando de práticas que já existiam, mas retirando todo o arquivo histórico, sabe? Todo o direito histórico e embranquecendo uma prática espiritual para que fosse aceita por um meio social. É como se pegasse toda a história da macumba, pintasse ela de branco, entregasse à sociedade espírita e dissesse: olha, a gente é bonzinho, agora vocês nos aceitam? Aí a sociedade espírita diz: não. Não. Por quê? Porque são espíritos que não têm essa capacidade ideológica, de graus evolutivos, parará. Porque não são brancos, né? Porque a nossa religião ela é de ancestralidade negra, afro-ameríndia, né? Indígena. Então nós precisamos, enquanto umbandistas, ressaltar e resgatar esse período onde a gente começou a se perder. Pai, mas então você está dizendo que a culpa é do Zélio Fernandino de Moraes pelo embranquecimento da religião? Não, de forma nenhuma. Porque se a gente tirar o Zélio Fernandino desse contexto histórico, vamos pegar assim: nossa história não existe Zélio. A religião estaria com embranquecimento. Estaria com embranquecimento da mesma forma ou pior, né? Existiria. Porque nós precisamos pensar não enquanto religiosos, mas enquanto pessoas civis, né? Enquanto sociedade. A sociedade ela está baseada no preconceito, no racismo, porque isso é um problema social, a gente não pode negar a existência do racismo, e nós precisamos compreender pela ótica social o que a nossa religião virou. Hoje nós sabemos sim da perseguição enquanto religiosos, né? Todos nós já sofremos perseguição, muito menos do que os nossos ancestrais, mas hoje nós sofremos muito menos por esse embranquecimento, né? Por essa tentativa de nos aproximarmos de outras religiões para que elas nos tolerem ou nos engulam, ou uma tentativa de humilhação aos nossos ancestrais por um respeito que nós não precisamos, nós exigimos, né? É diferente. Nós não precisamos levantar uma bandeira cristã, uma bandeira filosófica cristã, para que a gente seja aceito,
para que a gente seja tolerado ou para que a gente seja respeitado. Não, né? Seria literalmente a gente jogar terra em cima dos nossos ancestrais e dizer que eles morreram e aquilo que foi feito não tem validade. Então nós precisamos, enquanto umbandistas, enquanto afro-brasileiros, afro-religiosos, a gente compreender o nosso culto da maneira que ele é, da maneira que ele foi formado, para que a gente tenha voz perante essa sociedade racista e que tenta embranquecer o culto de origem negra. Esta é a verdade. Tenta embranquecer o culto de origem negra. Quando eu fiz a minha pós-graduação, dentro da área de História, o tema do meu TCC foi a religião afro-brasileira enquanto ferramenta de fomentação social para erradicação do racismo. Aí chegou num viés, numa encruzilhada que foi péssima para mim. Péssima para mim. Porque a fomentação do racismo perante a religião estava acontecendo muito mais por posicionamento dos próprios religiosos do que pela sociedade civil. Sim, gente, sim. Porque é incrível como a gente vê essa desvalorização da nossa ancestralidade pelos nossos próprios adeptos, pelos nossos irmãos de religião, né? E às vezes sacerdotes e sacerdotisas, e às vezes de grandes nomes de conhecimento dentro do meio, sabe? Dentro do meio social umbandista brasileiro. Dessa defesa do embranquecimento, sabe? Ou de uma religião branca. E eu falo isso com a alma limpa porque eu já estive no meio. Eu já estive nesse meio. Eu também já vivenciei toda essa situação até o momento que eu falei e que eu pensei, que eu corri atrás de informação com meus filhos de santo, em referência bibliográfica, para que a gente compreenda que essa situação não está certa. E nós precisamos fazer algo, nós precisamos levantar essa bandeira e promover essa alteração desse meio social, religioso, com aquilo que condiz com a realidade, com a verdade do nosso culto. Talvez em pequenas práticas, né, que é abdicando dessa necessidade do sincretismo religioso, né, onde nós estamos colocando o santo no lugar onde o orixá deveria estar, colocando Jesus Cristo branco, de braços abertos, no lugar mais alto do nosso altar, onde esse local mais alto do nosso altar pertence a Oxalá, não a Jesus Cristo. Ele não faz parte da nossa filosofia religiosa. Embora eu sempre digo em todos os vídeos, eu sou extremamente apaixonado e continuo apaixonado pela história do Cristo. Porque, cara, o cara foi formidável. Ele viveu há 2000 anos atrás e até hoje ele marcou a história, né? A sua existência é fato. Mas assim como a existência de outros mestres que passaram pela Terra marcaram a existência e nem por isso nós colocamos dentro do nosso altar, né? Siddhartha Gautama também foi um cara extremamente iluminado. Nem por isso ele ocupa o topo do nosso altar, da nossa filosofia religiosa. Vocês conseguem me entender? Eu não estou aqui para ser o dono da verdade, ou eu acho que a religião deve ser assim. Não, eu estou aqui para fomentar entre os meus esse discurso do qual nós precisamos resgatar essa ancestralidade de Umbanda, né? Lógico, de forma pacífica, nós não precisamos atacar ninguém. Ai, pai, mas você viu a casa do fulano? A casa do fulano tem o Jesus Cristo. Cara, deixe fulano, né? Eu também fiquei anos no meu terreiro com Jesus Cristo no altar, né? Cada um tem o seu momento de se adequar à realidade ou talvez não e buscar a sua ancestralidade, porque isso nós vamos fazer durante todo o tempo. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver com minha casa aberta, eu vou estar buscando atrás da nossa ancestralidade, porque nós não somos detentores da verdade, nós somos co-criadores da história que está acontecendo. E nós precisamos urgentemente resgatar a nossa ancestralidade.
A Umbanda, ela precisa, nesse momento, mais do que nunca, um resgate ancestral. Porque senão é o que a gente está vendo e se espanta, onde os fundamentos estão sendo perdidos e o atabaque está sendo substituído pela guitarra, pelo violão, pela bateria, que não condiz com nada da nossa religião, né? Lógico, é bonito, ok que seja bonito, mas não é fundamento, né? O guia tá respondendo pelo toque da bateria, não rola, não rola, não rola. A magia do ponto riscado, que é milenar, é ancestral, sendo substituída por mandalas prontas. É literalmente apagar o rito ancestral e tirar a espiritualidade de foco para fomentar a necessidade humana de uma... Não sei nem do que é, na verdade, de uma aceitação filosófica, religiosa. Nem sei, na verdade, nem sei o que se tenta fazer por isso, sabe? Mas é literalmente, sabe, tirar o negro, sabe? É tirar o negro da nossa história. Tipo, gente, quantos negros tiveram que ter seu corpo flagelado, que é o caso dos nossos pretos velhos, para que a religião existisse? Quantos sacerdotes, sacerdotisas, babalorixás e alorixás tiveram que ser presos, açoitados, muitos queimados na época de Inquisição, para que a gente pudesse estar vivenciando a nossa religião hoje? Então a gente precisa parar, olhar verdadeiramente a nossa história e reescrever ela da forma que ela é, não da forma que nos contaram até o dia de hoje e que fizeram com que a gente engolisse goela abaixo. E sem a possibilidade do direito do questionamento. Quem é meu filho de santo sabe, já rolou prints em grupos de sim, eu crio briga se for preciso, de forma pacífica, né? Porque não é gritando, não é xingando que a gente vai vencer essa situação, mas é fomentando esse discurso político de que não, né? Nós não vamos mais engolir essa situação do jeito que ela é e nós não vamos ficar batendo tambor pra louco dançar. A nossa religião, ela já existia, merece respeito, nosso ancestral merece respeito, os ancestrais merecem respeito, porque a Umbanda, ela é para todos, né? A Umbanda, ela não discrimina se você é branco, ai pai, mas o embranquecimento tá um problema, tá no branco dentro da religião. Sai fora, gente, claro que não, né? Não tem viés dessa possibilidade. A religião, ela está para todos. O que não dá é para nós colocarmos políticas ou achismos individuais, elitaristas, em cima de uma religião milenar. É isso que não dá para fazer. É como se o branco entra para dentro da religião, tá? Por favor, não entendam de forma errada. É como se o branco entra para dentro da religião e... isso daqui eu não gosto. Eu acho que deve ser dessa forma assim, porque fica aceitável socialmente. É isso que não pode acontecer e tem acontecido nos últimos anos, tá? E quando eu falo nos últimos anos, eu estou falando nos últimos 100 anos, tá? Não é uma coisa de agora. É uma coisa que já vem se arrastando há 100 anos e ela chegou num ponto crítico nos últimos anos, aonde nós voltamos a fomentar essa situação. Porque essa situação, ela já existe, ela já é fomentada há muito tempo, né? Desde a época ali do primeiro conselho espírita no Brasil, já existe essa discussão filosófica e ideológica perante a religião de Umbanda, né? É que assim, gente, tipo, eu não quero soar grosso ou ofender nenhuma prática religiosa, porque eu acho que todas são válidas e cada uma tem sua ancestralidade, piriri, piriri, piriri. Mas, tipo, eu não consigo engolir, sabe? Pelo viés histórico, filosófico, social, político, religioso, eu não consigo engolir uma Umbanda cristã. Eu não consigo, tipo, sabe? Tipo, cara, como é que um preto velho desce numa Umbanda cristã? Sendo que foi os cristãos que açoitaram o seu próprio povo, ou até mesmo ele, sabe? Não faz sentido, literalmente não faz sentido.
Ou tipo, Umbanda espírita. Tipo, gente, foi o povo que nos negou. Foi o povo que negou o nosso povo, a nossa ancestralidade, que disse que o indígena não tinha o grau evolutivo que o homem branco. Que o negro não tinha o grau evolutivo que o homem branco. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido, sabe? É preciso, literalmente, a gente está num momento que a gente precisa parar e rever a nossa Umbanda. A gente precisa parar e rever as nossas crenças. E se for necessário a gente reformular para reencontrar a nossa ancestralidade, a gente precisa fazer. Mas a questão é que começa nos líderes religiosos. A gente não é o detentor da verdade, a gente não sabe tudo, a gente precisa estar nesse resgate ancestral e principalmente se mostrar aberto a essas discussões, se mostrar aberto a realmente rever os nossos conceitos religiosos para ir de encontro com a realidade da nossa religião, do nosso povo, dos nossos ancestrais. Essa é a necessidade, se mostrar aberto. E hoje nós vemos grandes sacerdotes de renome, de nome nacional, que inviabilizam essa discussão. É exemplo próprio, tá? Com um sacerdote conhecido nacionalmente, que ele me fala, quando esse assunto é tocado, né? Que ele me fala assim, que isso é tema de discussão acadêmica. Não, meu querido. Isso é tema de discussão dos nossos terreiros. Porque os nossos terreiros, os nossos ilês-axés são locais políticos. Precisam ser locais políticos. Porque nós assim conseguiremos exigir o respeito que nós merecemos, mas pelo viés daquilo que nós somos. E não conquistar ou angariar um falso respeito baseando a nossa realidade e apagando a nossa ancestralidade pelo viés religioso de outras concepções e filosofias religiosas. É isso que a gente precisa. É pôr a mão na cabeça nesse momento, olhar a nossa ancestralidade, olhar o cunho religioso daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos principalmente, para, se necessário, recriar a nossa filosofia, desde que ela vá de encontro à nossa ancestralidade. Não é criar uma nova, tá? Eu não estou falando sobre criar algo novo. Eu estou falando em voltar no tempo, olhar para os nossos ancestrais, reconhecer e dar ao valor a esses ancestrais, porque se nós estamos aqui hoje carregando o axé, mantendo a religião, é graças a eles, né? Então nós precisamos dar valor àquilo que tem valor, sendo necessário essa ruptura entre a branquitude dentro do nosso culto. Isso não precisa ser apagado, precisa literalmente ser combatido. Como verdadeiros umbandistas e defensores daquilo que nós somos, daquilo que nós acreditamos. Essa é a verdade nesse momento para mim, tá? Pode ser que com o estudo e com o passar do tempo e essa política, essa discussão filosófica sendo expandida cada vez mais, a gente consiga abrir ainda mais os nossos olhos e a nossa consciência para aquilo que nós somos verdadeiramente enquanto religiosos, tá? E antes que me perguntem nos comentários, sacerdotes que eu incluo nessa discussão filosófica, que pensam dessa mesma maneira por base histórica e não por achismo, tá o Pai Gui. Se eu conseguir o arroba dele, eu coloco aqui, que é uma das referências hoje, também é um historiador. O Pai David, que também está no meio, e tem tantos outros hoje que embarcam nessa discussão filosófica com o intuito dessa transformação social religiosa para que a gente realmente se reencontre, se reconheça e verdadeiramente conheça a nossa ancestralidade e quem nós somos. Já tá quase meia hora de vídeo, eu sei que falei e não cheguei em lugar nenhum, até porque a intenção não era em chegar em lugar nenhum, chegar em uma conclusão e dizer que é isso, que é A, que é B, que é C, mas não, criar literalmente a pulga atrás na orelha para que a gente pense, a gente repense, a gente encontre
ancestralidade do jeito que ela é e a gente possa resgatar. E de formas de braços abertos para receber essa verdade e colocar ela em prática. Porque vai fazer nossos ancestrais se orgulharem da gente, daquilo que a gente está fazendo. Porque se pro meio social não é aceito porque é magia negra, que bom que é magia negra. Obrigado por ser magia negra. Eu me preocuparia se fosse magia branca, porque a gente sabe muito bem o que a magia branca faz. Escraviza e mata. Que meu pai abençoe a todos, minha mãe de caminho de axé, força e proteção. E se vier crítica sobre esse vídeo, tá tudo bem também, tá? Tá tudo bem. Quem quer cultuar Jesus no altar, que cultue. Quem quer cultuar Buda no altar, que cultue. A minha responsabilidade é com os meus, com a minha casa, e esse assunto é necessário, precisa ser debatido, precisa ser colocado em pauta, porque quando a minha história nessa terra acabar, eu quero ter feito o máximo que eu podia pelos meus ancestrais. Eu sempre uso a mesma frase, que eu não sei de quem é, mas eu li uma vez e isso virou lema da minha vida. Que eu sou o sonho mais feroz e mais audaz dos meus ancestrais. Então, em honra deles, eu faço isso. Pai abençoe e até o próximo vídeo.